Olá, deusas! Olá, deuses! Mais uma semana começando e com ela eu trago um conselho do tarô para você adaptar a sua realidade, a sua vida, as suas questões nesse momento. Logicamente que é um espaço que eu venho semanalmente trazendo conselhos do tarô, mas esses conselhos se aplicam a qualquer momento que você esteja acessando esse vídeo, não, independente de qual semana seja, ok? Então hoje eu trouxe uma proposta diferente e deixa eu me apresentar, né? Que eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Fabiana Foli, pra quem não me conhece, e sou eu que toda semana tô aqui trazendo esses conselhos e toda quarta também trago algum ensinamento sobre tarô pra quem tá aprendendo, pra quem quer reciclar conhecimentos, ok? Não esquece, por favor, de curtir esse vídeo e se você não segue o canal, de seguir o canal pra que você consiga acompanhar os conteúdos que eu coloco aqui. E vem muita coisa boa por aí ainda, hein? Então, vamos lá! Hoje eu vou trazer uma proposta diferente, né? A bruxona hoje tá mais angelical. Não, né? Ok. E vou trazer um conselho com os anjos e arcanjos. Olha só que bonita. Aqui as costas, né? Desse oráculo. Deixa eu pegar aqui. Eu tô trazendo é um tarô, né? Um tarô dos anjos guardiões. E aqui é um oráculo dos arcanjos. Então hoje eu juntei esses dois aqui. Esses dois oráculos foram me dados de presente pela linda, maravilhosa da Fabi, que é minha xará. Só que ela é Fabíola, eu sou Fabiana. Astrologice. E já tem um tempo já, ela me enviou, gente, de São Paulo pra cá. Ela é uma maravilhosa. Ela é realmente maravilhosa. É uma mulher de muita luz. Obrigada, Fabi. Te amo. Então vamos lá, gente. Assim, esses oráculos, né? Esse tarô e esse oráculo, eles estão em inglês. Confesso que o inglês não é meu forte. Não é mesmo, gente. Tenho até um certo trauma aí por uma questão de vida que aconteceu, que eu tô trabalhando isso internamente, porque eu preciso muito saber inglês por conta dos livros, que alguns livros que são muito importantes nessa minha caminhada para o sacerdócio, eu preciso, às vezes, ler alguns livros que não tem em português, só tem em inglês ou espanhol. E esses oráculos, eles estão em inglês. Então, o que eu fiz? Eu traduzi aqui alguma coisa, certo? Então você vai me ver olhando pra cá. Vem a minha cliente mais fiel, Dona Afrodite. Hoje não é sexta, mas a Afrodite está presente. Aqui, Afrodite, dá uma olhadinha ali, ó. Oi, gente. Vai lá, vai, filha. Depois você volta aí, tá bom? Então, deixa eu ajeitar aqui, que a Dona Afrodite bagunçou tudo. Então, eu vou dar uma olhadinha pra cá, mas é só pra eu não falar besteira, certo? Aqui as cartas do tarô, elas vêm com uma mensagem. Deixa eu mostrar aqui outras cartas. Aqui é dos arcanjos. Ó, vem com a mensagem em inglês, tá vendo? E aí eu traduzi essa mensagem. Vou trazer minha intuição, logicamente, e vou trazer também as mensagens do oráculo. Quero mostrar aqui o tarô pra vocês. Vocês vão ver daqui a pouquinho, conforme vocês vão escolhendo. Mas aqui o tarô dos anjos guardiões. Essa daqui é 7 de copas, tá vendo? Vem uma mensagenzinha aqui que tem muito a ver com o significado, mas é uma mensagem curta, então eu vou trazer também meu conhecimento sobre tarô, agregado aqui ao oráculo e tudo que está sendo dito, mais a minha intuição, pra gente ter algo bem conciso e bem legal pra gente encaixar nesses momentos da vida, né? Então, antes de tirar aqui, eu tirei pra mim uma carta do oráculo dos arcanjos, e saiu uma carta que veio assim, ó, batendo na minha carinha, e é verdade. Então, se atentem aqui, porque o negócio é babadeiro, ok? Então, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, eu tirei uma carta eu já sorteei, tá? Uma carta do tarô, né, dos anjos guardiões, e uma carta do oráculo dos arcanjos. Então, eu tirei 3 duplas, certo? Tirei 3 duplas. E eu vou fazer assim. A primeira dupla, você vai escolher uma asinha, 2 asinhas ou 3 asinhas. Ou anjos. Eu vou ver o que tem disponível aí de figurinha, gente. Se tiver asinha, eu boto asinha. Mas se tiver anjinhos, eu boto anjinhos. Então, um anjinho, 2 anjinhos ou 3 anjinhos. Qual você escolhe? Qual você sente que é um conselho pra você? Pensou direitinho? Não esqueçam, vou deixar a minutagem aqui na legenda. Se você escolheu a carta 2 ou a carta 3, você pode ir direto pro seu conselho. É só ver lá os minutos e clicar, tá azulzinho, que vai direto pro ponto do vídeo em que o conselho está sendo dado, ok? Então vamos lá. Se você escolheu uma asinha, que é essa dupla aqui, certo? Se você sentiu isso no seu core, sentiu isso no seu coração, você tirou o arcanjo Gabriel. Opa! Aqui, né? Acho que é. Você escolheu o arcanjo Gabriel,
trazendo uma mensagem super bonita, uma mensagem que veio assim, né, pra mexer mesmo com a nossa, com o nosso, às vezes a gente acha que sabe tudo, até, né, gaguejei aqui, às vezes a gente acha que sabe tudo, mas na verdade a gente tem pouco conhecimento. E ao longo da vida a gente vai, aos pouquinhos, se integrando a esses conhecimentos, né, que são parte da gente, nós fazemos parte dos conhecimentos e os conhecimentos fazem parte da gente, não de forma individual, né, mas o conhecimento ele está em tudo, ele está no mundo e a gente precisa se integrar a ele e eles se integrarem a nós. Então, o arcanjo Gabriel, ele vem trazendo a seguinte mensagem: é hora de você assumir seu poder e posição de liderança e guiar os outros com amor. Então, eu não sei qual é a situação que você está vivendo aí na sua vida, mas liderar é uma grande responsabilidade. E não precisa ser grande, às vezes a gente acha que tem que ser uma grande coisa, uma grande situação pra gente ser líder, pra gente liderar, sabe? Mas eu acho que a primeira pessoa que você deve liderar, e mais importante, é a si mesmo. Quando você se aprende a se liderar, a ser líder de si mesmo, você deixa de sentir necessidade de pedir permissão para outra pessoa que sabe ou menos ou tanto quanto você, às vezes até mais, mas essa pessoa não está na sua vida, não está na sua existência, não tem a sabedoria que você tem, a pessoa tem uma sabedoria que é dela, você tem a sua sabedoria, você tem a sua forma de ver o mundo, você tem a sua forma de se liderar. E às vezes a gente não pode guardar as coisas pra gente, sabe? Às vezes a gente tem que pôr pro mundo. Imagina se eu, com todo o conhecimento que eu tenho de tarô, né, esses anos todos que eu tenho de ler livros, ver vídeos, comprar e fazer cursos, porque é uma paixão minha, você imagina se eu guardasse isso só pra mim? O quanto egoísta eu estaria sendo. Então, aqui pode não parecer, mas é um movimento de liderança. Estou liderando algumas pessoas, né, levando luz para alguns caminhos e liderando essas pessoas por lugares que elas às vezes precisam pensar, precisam se decidir, precisam caminhar. Então, eu não sei qual é a sua vida, qual é a sua realidade, mas o Arcanjo Gabriel hoje vem dizendo para você que você precisa assumir a sua posição de líder de si mesmo e jogar isso pro mundo, sabe? Jogar isso pro mundo com amor, com vontade e com paixão. Porque você vai estar... lembra que aquilo que eu falei sobre o conhecimento está disponível, a gente precisa se integrar a ele? Você vai estar se integrando a essa energia do conhecimento e integrando outras pessoas a ele também. Porque, no final das contas, todos nós somos um, não é mesmo? E a carta que veio junto foi a carta 6 de copas. Olha que bonitinha essa imagem. 6 de copas, não sei se vai aparecer aí. Não tô conseguindo ver a câmera. Bom, 6 de copas é uma carta que fala sobre nostalgia, sobre o passado, sobre o que a gente viveu no passado. Tenha sido uma coisa boa ou tenha sido uma coisa ruim. Aqui, no caso, é uma coisa boa. Às vezes a gente tem tanta saudade, tem tanta vontade de estar naquele momento, de viver aquele momento, e é um momento que não volta mais. Aí isso traz essa nostalgia. Então, aqui, né, na cartinha, veio escrito uma mensagem, veio escrito em inglês, e eu traduzi aqui para vocês. Memórias podem encher seu calor com muitas emoções. Aquelas memórias, sabe? Podem encher o seu corpo. Desculpa, eu falei calor, mas é corpo. Memórias podem encher o seu corpo com muitas emoções. É importante lembrar seu passado, com precisão, sem ver se era melhor ou pior do que hoje. É só lembrar, sabe? Pessoas que você conhecia podem retornar à sua vida inesperadamente, mas essas pessoas não são mais como elas eram. Você não é mais como você era. A gente muda, as coisas mudam. Às vezes a gente quer tanto reviver algo que foi perfeito no passado e a gente tenta reproduzir e não é mais a mesma coisa. É como você encontrar com um amigo de infância que você não vê há muito tempo. Às vezes pode acontecer a conexão como era, mas na maioria das vezes vocês não passam de dois desconhecidos, porque cada um viveu e viu a vida a seu modo, a seu caminho, e viveu experiências muito próprias e perdeu a conexão. Acontece. Mas a amizade da infância foi maravilhosa. Só de falar, já dá um apertinho no peito, né? E de pensar, mas é real. Então, a mesma coisa são questões do passado que a gente, às vezes, teima em querer reproduzir, teima em querer reviver, teima em viver nesse passado. Mas o passado não é lugar de morada. O passado é pra gente revisitar, sentir saudade, lembrar com, sabe, com felicidade, até aquela dorzinha assim, mas saber que aquilo ali não vai se repetir. Quanto mais a gente força, pior fica. E aqui, né, eu não terminei de ler a tradução, as crianças podem ser uma questão importante, né, a sua criança interior.
E você, às vezes, precisa se reconectar com essa criança e se reconectar com essa criança para entender algumas questões que ainda reverberam hoje. Às vezes você sofreu algum trauma na infância, às vezes você viveu uma infância feliz, mas sempre tem alguma questão que fica lá marcada e que te marca, às vezes, de uma forma muito negativa. O arcanjo Gabriel começou puxando o assunto sobre se posicionar, sobre se liderar e sobre liderar os outros. É meio que uma questão de não ser egoísta, divida o seu conhecimento, divida o que você sabe, de qualquer forma, às vezes só para uma pessoa. Às vezes, só de estar ali ajudando, ensinando, dando ideias para uma pessoa, você está contribuindo e liderando, de certa forma, alguma situação. Então, se você tem essa dificuldade de se autoliderar, você tem essa dificuldade de estar compartilhando seu conhecimento para o mundo, pode ter alguma coisa aí no seu passado que te marcou de uma forma e que te trava, formou alguma crença limitante que te trava hoje em dia. A gente pode estar falando da primeira infância, a gente pode estar falando daquela fase da pré-adolescência, algo que te marcou profundamente e que hoje você não consegue nem liderar a própria vida e muito menos liderar outras pessoas. Dá uma olhadinha nesse passado, sabe aquela criança que chorou por algum motivo, teve medo, foi desacreditada, foi deixada de lado, foi esquecida, foi humilhada, sofreu um trauma. Essa criança ainda vive aí dentro de você. Às vezes a gente precisa fechar os olhos e se imaginar nessa fase. Se imaginar naquele momento, voltar àquele momento e falar para essa criança, tá tudo bem, nós estamos bem, eu tô aqui. Eu não posso voltar ao passado e te salvar, mas eu posso te trazer o acalento de que tudo vai ficar bem e que nós vamos ficar bem. Abrace a sua criança. Olhe você, criança. Se abrace, se acolha. Fale palavras de segurança. Gente, de verdade, isso é revolucionário na nossa vida. Revolucionário demais. A gente acaba tendo uma visão e entendendo porque muitas coisas na nossa vida acabaram indo para um lado que não era o que você esperava. Ou a vida acaba tomando os rumos que você, sabe, pensa, por quê? Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu passo por isso? Muitas respostas estão na sua criança interior. Não só a criança interior que foi ferida, como é que eu falei aqui, né? Fiz o exercício de você olhar para essa criança, mas também a criança que viveu uma infância normal, entre aspas, né? Mas que teve algumas questões que ela precisou encarar. Que teve que ter aquela sensação de eu vou salvar minha mãe, eu vou salvar meu pai, eu vou salvar o mundo. Você não precisa ter passado por um grande trauma, mas sempre fica alguma coisa que te marca. E é saber lidar com isso para trazer hoje, para a pessoa adulta que você é, segurança de ser líder de si mesmo, de ser líder de pessoas, de se sobressair na sua profissão, sabe? No seu ambiente de trabalho, na sua família, enfim, aonde você queira estar e aonde você adequar esse conselho, ok? Então, leva aí pro coração e faz o exercício com a criança interior. Você vai ver a revolução que vai ser a sua vida a partir disso. Bom, vamos lá para carta 2. Carta 2 não, desculpa. Para as duas asinhas, os dois anjinhos. Quem escolheu, né, as cartas do meio, as duas asas, os dois anjinhos, escolheu o arcanjo Uriel, que é esse carinha aqui, ó, levando a tocha não, eu esqueci o nome desse negocinho aqui. Eu tenho até um mini ali no meu Alta Jacket. E também tirou a carta 18, que é a carta da lua, né, no tarot tradicional. E aqui a gente tem intuição e insights. Bom, deixa eu colocar aqui na minha tradução. Aqui no arcanjo Uriel, ele vem trazendo a seguinte frase: você sabe o que fazer. Você sabe, não é uma pergunta, é uma afirmação. Você sabe o que fazer. Confie no seu conhecimento interior e haja sem demora. Confiar em si mesmo, confiar no que se está sentindo, confiar. Ele até traz essa não é a tocha, gente, qual é o nome desse negócio? Esqueci. Então ele está levando ali, ó, luz para esse inconsciente, para esse lugar onde fica, né, a nossa confiança, o nosso medo, as nossas memórias, para que você entenda
E engraçado que combina muito com a carta da lua, né? Que aqui não é lua, é intuição e insight. Combina muito com essa coisa do, do seu conhecimento interior, né? A sua intuição, os seus insights. Confia nele e age sem demora. A carta aqui da lua, né? Aqui no caso é intuição e insights, carta 18, vem com a seguinte frase aqui em inglês, tá? Intuição e entendimento, né? Os insights. Suas habilidades intuitivas são muito precisas agora. Portanto, você pode confiar em sua orientação para guiá-lo ou guiá-la na direção certa. Siga seus próprios insights sobre o conselho de outros. E não permita que o medo ou a preocupação guiem o seu caminho. Gente, essas duas cartas conversaram bastante, né? O arcanjo Uriel, né, mostrando que você sabe o que fazer, ou seja, você tem aí o instinto e a intuição do que fazer, mas você precisa confiar em si mesma, confiar no seu conhecimento interior, né, e agir, sem ficar esperando. Porque quanto mais a gente espera, mais a gente se perde. E quando se trata de intuição, gente, intuição mesmo, não é paranoia. Você sabe a diferença entre intuição e paranoia? Intuição é leve, como uma brisa, e passa. Não fica martelando na sua cabeça. A paranoia não. A paranoia ela fica martelando e você fica neurótico e aquilo tá martelando na sua cabeça. Então você faz, você erra, você acha que a sua intuição falhou e na verdade a sua intuição nem apitou, era a sua paranoia mesmo da sua cabeça. Intuição é coração, chakra cardíaco, paranoia é mental. Ok? Nenhum chakra, é mental. São aqueles pensamentos loucos que passam pela nossa cabeça, né? Que passam pela cabeça de todo mundo. E a gente acaba dando muita voz à voz da mente. E ela acaba tomando uma proporção que te trava. Saiba diferenciar a voz do coração, que é a intuição, e a voz da mente. A voz da mente, ela tá ali, ó, ligadinha ali com o ego. Então, são coisas que a gente tem, fazem parte da gente. Mas quando a gente se conhece, a gente aprende a discernir o que é voz da mente, o que é intuição, sabe? Qual é a minha essência. Quando a gente começa a fazer esses exercícios de escutar o nosso pensamento e entender que o nosso pensamento não é a sua essência, não é você, não é a sua intuição, você começa a entender que essas vozes, elas fazem parte, mas aí você aprende a deixá-las de lado um pouquinho e seguir a sua intuição. Essas vozes da mente, elas ficam assim, não faz isso não, isso aí vai dar errado, vai dar ruim, sabe? Não dá esse passo não confia. Não é. Quando a gente fala assim, não confia na pessoa, a gente acha que, não, meu santo não bateu. Não é, gente. É porque a pessoa ali tem algumas características que são da sua sombra. E aí espelha e você não vai com a cara da pessoa. Porque tem alguma coisa que aquela pessoa desperta em você. Então o problema não é a pessoa que você não vai com a cara, é você. Às vezes, né, acontece. A pessoa tem uma energia ali mais negativa, a pessoa realmente é uma pessoa blá. Mas é aquele blá que é humano, né? Porque ninguém é perfeito. Mas aquela pessoa, ela não transformou aquele ponto não aceito, negativo, que a gente acha que é denso, que é pesado. Essa pessoa, ela não escondeu na sombra dela. Ela taca ali na cara de todo mundo e foda-se. E isso dá raiva. Mas dá raiva porque essa mesma característica você escondeu dentro de você. Porque é feio, porque as pessoas não gostam. Então eu vou esconder dentro de mim. Talvez numa proporção menor, ou até maior, mas tá lá. E aí quando você vê, espelha. Aí por isso que você diz que não vai com a cara. Gente, quando eu entendi isso, eu virei também outra pessoa, tá? Outro exercício pra você fazer. Faz uma lista das pessoas que você não vai com a cara. Ou se você já tiver uma pessoa aí que você não vai com a cara dela, começa a perceber as características dessa pessoa com as características que você... Dificilmente você vai querer aceitar que você vai ter alguma característica da pessoa que você não vai com a cara. Mas tem. Acredite em mim, tem. E isso é autoconhecimento. O autoconhecimento, gente, não é gostosinho e não é confortável justamente porque ele mexe com isso da gente. Ele mexe com você não é perfeita. Por que você tá, sabe, brigando com os outros, achando que você é perfeita ou melhor que alguém? Isso é autoconhecimento. É a gente encarar. Você não precisa falar isso pra ninguém. Mas você ter essa noção é imprescindível para você começar a viver uma vida, gente, completamente leve. De verdade. Isso não quer dizer que você não vai se aborrecer, que você não vai brigar ou discutir, mas isso vai diminuir muito. Porque você vai começar a entender que você é como o outro e o outro é como você. Mas cada um se expressa da sua forma. Olha, eu nem imaginei que eu fosse falar isso, mas é verdade. A carta da lua, né, traz muito esse obscuro que faz parte da gente. E que às vezes a gente sonha, às vezes a gente tem uns insights assim, os tais dos pensamentos intrusivos também. É bizarro, mas é verdade. Quando a gente se percebe não perfeito, cheio de sombras, de defeitos, a gente começa a entender essas vozes da nossa cabeça. E a gente também começa a entender o que são as crenças limitantes.
São tudo aquilo que foi construído para me proteger de algo assim que pode não dar certo. De algo que pode ser um risco. O que é um risco? É algo que você não sabe se vai dar certo ou não. Mas, gente, a vida ela é feita assim, das coisas que a gente não sabe se vai dar certo ou não. A gente faz um planejamento, né? Algumas coisas são muito óbvias que vão dar certo, né? Existem muitos fatores aí, muitas nuances. Mas, às vezes, a gente precisa sair da zona de conforto. E a zona de conforto, gente, não é só ser rico, não é só não ter passar dificuldade. A zona de conforto é a gente querer achar que tá tudo bem, e que a gente é boazinha e que eu não vou me colocar numa posição de desconforto. Às vezes a gente precisa estar numa posição de desconforto para entender algo, para aprender algo, para se pôr à prova e saber que é possível. Então, nem sempre vai ser gostosinho e confortável, mas possivelmente é necessário que você passe por algumas questões para você se encarar, pra você encarar a si mesmo. Então, minha gente, o negócio aqui é tiro, porrada e bomba. Eu falei, arcanjo é tiro, porrada e bomba, certo? Então, eu nem sei se eu cheguei a ler a tradução toda da carta, né? Que vem aqui, a mensagenzinha que vem aqui. Portanto, se você confiar em sua orientação para guiá-lo na direção certa, siga os seus próprios insights sobre o conselho dos outros, acho que eu já li, né? E não permita que o medo ou a preocupação guiem o seu caminho. Recado dado, ok? Vamos lá para quem escolheu 3 asinhas, ou seja, a terceira duplinha. Você escolheu o arcanjo Zadkiel. Arcanjo Zadkiel, com o arquétipo da compaixão. E a mensagem é a seguinte, vou ler ali, tá, gente? Amoleça seu coração em relação a esta situação, a situação que você está vivendo aí, as questões que você está vivendo, e todas as pessoas envolvidas, incluindo você mesmo. Ou seja, a compaixão não é só com os outros, pasmem, a compaixão é incluindo nós mesmos. Sentir compaixão por si mesmo. Não é sentir pena de si mesmo, tá, gente? Mas é porque, às vezes, a gente trata os outros, faz coisas pelos outros, quer salvar o mundo, sabe? Quer resolver o problema de todo mundo e a gente nem resolveu os nossos. E o pior, tá? Eu falei sobre isso em alguma postagem lá no Instagram. E o pior, que essa frase veio na minha intuição nesse dia que eu tava fazendo o post do Instagram, é que na maioria das vezes, a gente faz tudo pelos outros, se dá, se doa, até o que a gente não tem. E, às vezes, na maioria das vezes, essas pessoas não fariam o mesmo por você. E aí, putz, isso dói demais. Isso dói demais. E assim, tá tudo bem, tá? Porque você não tá sendo obrigado a ajudar ninguém, você tá fazendo o que você quer. Mas você também tem que ter um limite. É igual aquela história, me veio muito isso na cabeça agora. Aquela história que esses dias eu vi que uma atriz famosa nos anos 90, ela se arrependeu de não ter tido filhos, porque ela ficou doente e não tinha ninguém para cuidar dela. E ela pensou, quando eu tiver velhinha, quem vai cuidar de mim? Gente, a gente não tem filho para isso, certo? Quem vai cuidar de mim? Não pode ser assim, tem que ser uma coisa natural. Você vai ter filho só para ele cuidar de você na velhice? E a gente sabe que nem sempre acontece isso. Tem muito filho que abandona pai idoso. Então, a gente não pode garantir que o que a gente faz, as nossas ações, são moeda de troca. Ah, eu vou fazer isso pelo fulano, porque quando eu precisar, o fulano vai fazer por mim. Ele não é obrigado a fazer. Ele poderia fazer também, mas ele não é obrigado. Ah, mas isso é muito errado, é injusto, as pessoas são... Né, Cara, ninguém te cobrou ou obrigou que você ajudasse. Pensa assim. Então, se você for fazer alguma coisa pelo outro, faça sem ficar pensando que vai ganhar algo em troca. Porque pode ganhar como não pode. Mas isso não pode ser uma moeda de troca. Você jamais, por exemplo, pode ficar presenteando alguém achando que aquela pessoa vai te amar menos ou mais porque você está fazendo isso. Ou você vai largar um sonho seu. A gente vê muito isso, né? Com as mulheres largando a vontade de fazer uma faculdade, de ter uma profissão, pra viver a vida de dona de casa. A gente tá tudo bem ser dona de casa, ok? Mas assim, e aí? Você vai ficar mais velha. Esse marido pode te dar um pé na bunda. E acontece muito, a gente sabe. Você tá sem profissão, você não tem experiência de trabalho, você só cuidou da casa. E às vezes você já tá numa idade que não tem mais chance no mercado. Os filhos estão grandes, mas não estão tão grandes. Ou os filhos foram viver a sua vida. Então, gente, eu entrei num assunto aqui, né, que eu nem tava, não foi programado isso, né? Eu vou seguindo uma intuição mesmo.
Então, gente, a gente precisa pensar na gente também. Compaixão primeiro pela gente, depois pelo outro, sem esperar nada em troca. Não façam das suas ações, compaixão, amor, presente, dinheiro, moeda de troca. Nesse sentido, não. Faz porque você quer fazer, porque você se sente bem. Mas não espere nada em troca. Se acontecer, ótimo, né? Se não acontecer, você não pode transformar a sua vida negativamente porque isso não rolou. Eu viver com essa, como é que eu vou dizer? É uma decepção, mas tem outro nome. Você fica ali remoendo aquilo, sabe? Então, é melhor não fazer, se for pra ficar remoendo, porque algo não foi feito como você gostaria, porque você investiu naquilo, porque você se doou. Gente, ninguém te obrigou. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Isso aí é outra coisa, isso é assalto, roubo. A gente se doar, a gente ter compaixão é algo que a gente faz porque a gente quer fazer, certo? E a carta que saiu junto, né, da carta do arcanjo Zadkiel, foi a carta 8 de paus. Olha só. Deixa eu ver como é que tá aqui a imagem. Ó. Tá sempre uma merda, né, essa minha câmera aqui, gente. Um dia essa câmera vai melhorar, né, porque é uma webcam. Mas a gente vai chegar lá. Já tem um microfonezinho. A gente chega lá uma hora. Então, o 8 de paus, né, conversa também bastante com isso tudo que eu falei. E aí, vou ler aqui a mensagem que vem aqui em inglês, que vem falando o seguinte: há tanta coisa acontecendo agora, essa é a minha sensação de um peso, sabe? Como se fosse, tudo que tá acontecendo fosse um peso pra você. É maravilhoso estar ocupado com o trabalho que você ama. Expresse gratidão pelas bênçãos do céu, que estão ocupando o seu tempo. Até mesmo a vida parece desafiadora. Se você for solicitado a viajar e pegar um voo, faça com confiança. Gente, eu sei que a tradução é meio esquisita, mas eu entendi o que quer dizer ali. É como se fosse assim, a carta 8 de paus, né? Ela tem essa coisa da ação. Tanto que aqui é 8 action, né? De ação. Então, o 8 de paus, ela tem esse movimento, ela tem essa ação. Faça acontecer, sabe? Mesmo que você esteja se sentindo cansado, valorize isso. Porque você poderia não ter nada, né? Você poderia não ter nada disso. E aí a vida ia estar muito parada, né? Demais. Eu prezo muito pelo caminho do meio, sabe? Pela harmonia entre as coisas. Acredito que muita coisa, muita ação, muitos desafios juntos também podem estressar e trazer uma ansiedade muito grande, trazer um nervosismo muito grande, de não conseguir completar aquilo tudo e ficar demasiadamente sugado, cansado, estressado. Então, eu prezo muito pelo caminho do meio. Lógico que se a gente não tiver nenhum desafio, a vida estiver parada, estagnada, também é outra, né? São dois lados da mesma moeda, vamos colocar assim. Né? De mais e de menos, os dois são negativos pra gente, né? Então, o caminho do meio é você saber equilibrar também os seus desafios, as ações, a forma como você lida com o mundo, a forma como você tem reagido a esses desafios, como você tem reagido às questões que aparecem na sua vida que você precisa agir, como você reage às questões do seu corpo, às questões da sua mente, como você reage ao que vem de fora pra dentro, né? Como que você reage a quem como é que eu vou dizer, te critica, né? Quem te ataca. Então, tudo isso precisa estar em harmonia. Porque, né, o demais vai te fazer mal, o de menos também. Então, você precisa, assim, de estar ali agindo, de ter ações, de estar tomando decisões que precisam ser tomadas. Às vezes, no calor ali da coisa, né, como falou, se você for solicitado a viajar e pegar um voo, faça com confiança. E acreditar que se você está sendo solicitado alguma coisa, é porque você passa a confiança necessária para estar realizando aquela ação. Então, então eu sou boa. Preciso confiar em mim mesmo, certo? Preciso confiar em mim mesmo. E a gente, assim, fazendo a conexão, né, amoleça o seu coração em relação a essa situação, né, que você está vivendo, e todas as pessoas, incluindo você mesmo, a gente tem essa coisa do você olhar pra você mesmo e pensar, pô, eu tô trabalhando demais, tô indo além do meu limite, daqui a pouco eu tô sobrecarregada, né, tô desgastada. Então, eu preciso entrar nesse caminho do meio. Eu preciso pensar e trazer isso pra vida, tá? Não só pra trabalho, não só pra coisas que você precisa fazer, mas às vezes a gente só se sobrecarrega de pensamentos que não tem como rolarem no momento presente. É uma coisa do futuro e você tá ali já se remoendo, pensando o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, criando uma ansiedade que não tem necessidade. Você acaba se sugando mesmo, você mesmo.
E pode acontecer também de ser para fora, para dentro. Você saber o que vem de fora para te atingir na medida correta. Né? Que às vezes a gente precisa também sentir o que tá vindo de fora para dentro. Às vezes a gente precisa lidar, encarar, né, uma crítica, uma ordem, uma situação externa, que a gente precisa internalizar aquilo para fazer essa balança, né, de como agir, do que eu vou falar, qual vai ser a minha ação. Mas tem coisa que vem de fora que também não tem necessidade nenhuma de você estar remoendo aquilo. Certo? Então, aqui a palavra compaixão do arcano Zadkiel, ela é perfeita. Compaixão por si mesmo em primeiro lugar, para você ter compaixão pelos outros. E a compaixão vai te levar a saber lidar com as questões que vêm, saber lidar com o que é preciso fazer, saber lidar com as decisões que eu preciso tomar. Se dar o valor, se eu estou sendo confiada a fazer algo, é porque eu sou, porque eu posso, porque eu consigo, é porque eu tenho esse cacife para fazer. E acredite em si mesmo, você consegue. Consegue mesmo, certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. Foi uma leitura que eu realmente não esperava que fosse tão profunda, de verdade mesmo. Me veio muitos insights. Trabalhar com arcanjo é assim, sabe? É muito forte, é muito poderoso. E não esqueçam que eu vou deixar a minutagem lá na legenda. Não esquece de curtir. Não esquece de comentar, não esquece de, sabe, de dar essa força aí, de seguir o canal, se você não segue, de dar essa força pra que eu consiga aqui manter o canal e também perceber que vocês estão gostando, né, de todo esse movimento que eu tô fazendo aqui, certo? Então, um beijo, até semana que vem.